Você e sua maldita fé pagarão caro. Ele humilhou e zombou de uma idosa cristã durante o julgamento, mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. A cidade respira sob o sol de São Paulo. Lá no 32º andar, onde o vidro encontra o céu, o relógio de Henrique Fonseca marca 14h47. Seus dedos descansam sobre a mesa de mogno escuro, uma mesa que custou mais do que a casa de 3 famílias pobres juntas. Do outro lado, sentada numa cadeira que ela mesma temia estragar com sua presença, estava a Dona Conceição. 72 anos. Um rosto enrugado pelo tempo e pela dor. Uma bolsa de plástico nas mãos. Aquela bolsa velha que guardava toda a documentação de uma vida inteira. Recibos amarelados, contas de banco, papéis amassados que contavam a história de um roubo disfarçado de amor familiar. Henrique a olhou da forma como um homem rico olha para uma árvore velha no meio do caminho. Algo que está ali, mas que não merecia sua verdadeira atenção. Dona Conceição, disse, deixando o nome sair de seus lábios como se fosse um incômodo. Você tem consciência de que seu caso é complicado? Ela respirou fundo. Aquele advogado famoso, aquele homem cujo nome era sussurrado nos corredores do fórum com medo e admiração, havia aceitado defendê-la. Ou pelo menos é isso que ela pensava. Dona Conceição havia vendido uma de suas pulseiras, a última lembrança de seu marido falecido, para juntar os primeiros honorários. Havia dormido mal por 3 noites, rezando para que tudo desse certo. Doutor Henrique, ela disse, sua voz tremendo levemente, eu não fiz o que minha filha diz que fiz. Eu transferi aquele dinheiro porque meu marido, Deus o tenha em glória, me pediu para fazer antes de partir. Foi uma verdade dele, escrita de próprio punho. Henrique nem a ouviu completamente. Seus olhos já estavam em outro lugar, no relógio de ouro em seu pulso, naquele pequeno símbolo de vitória que ele carregava todos os dias. 53 anos de vida. 53 anos de construir um império onde a lei era sua ferramenta e a verdade era apenas um detalhe negociável. Henrique havia nascido numa favela do Rio de Janeiro, descalço, comendo pão duro que sua mãe conseguia nas ruas. Mas aquele menino pobre havia morrido há muito tempo. Morreu quando Henrique decidiu que fé era coisa de ingênuo, que Deus era a invenção de quem não tinha coragem de lutar, que o mundo era um jogo onde só importavam os ganhadores. Agora, olhando para Dona Conceição, Henrique sentiu algo que mal reconhecia, uma vontade perversa de se divertir. Uma vontade de brincar com aquela mulher como um gato brinca com um rato. Dona Conceição, ele disse, recostando na cadeira de couro que rangeu sob seu movimento, sua filha tem documentação. Tem testemunhas. Tem e-mails seus. Tem tudo que um juiz de verdade precisa para condená-la. Ele fez uma pausa calculada. Mas eu sou bom no que faço. Muito bom. Meus honorários, porém, refletem minha excelência. Ela olhou nos olhos. Lá dentro daqueles olhos que brilhavam como vidro, como aquele vidro do 32º andar, havia um vazio que Dona Conceição havia visto antes. Havia visto em olhos de pessoas que haviam perdido sua conexão com algo sagrado. Mas ela respirou fundo e acreditou. Precisava acreditar. Quanto o senhor cobra? Henrique sorriu. Um sorriso que não era sorriso. Era apenas a exibição dos dentes de um predador. 10 mil reais agora. 5 mil por semana de trabalho jurídico. Mais gastos processuais que variam. Ele sabia que ela não poderia pagar. Sabia que aquela mulher venderia suas últimas joias, pediria dinheiro emprestado aos netos, dormiria mal por semanas. E exatamente por isso, ele cobrava. Porque havia algo em destruir esperança que satisfazia uma parte profunda de seu ser, uma parte que ele havia parado de questionar muito tempo atrás. Dona Conceição ficou pálida. Seus dedos tremularam sobre a bolsa de plástico. Mas ela disse, sim, doutor. Eu arranjo. Quando ela saiu do escritório, descendo aquele elevador espelhado onde se viu multiplicada e diminuída ao mesmo tempo, Henrique voltou para sua mesa e fez uma anotação rápida num bloco de notas. Conceição, caso de herança, potencial renda interessante, verificar outras vítimas exploradas recentemente para comparativo. Ele nem sequer pensava em termos de pessoas. Pensava em termos de transação, de ganho, de vitória. Naquela noite, Henrique saiu do escritório e foi a um bar exclusivo no Itaim, onde advogados ricos se reuniam para contar histórias de destruição como se fossem piadas. Lá, cercado por homens que o admiravam e mulheres que se aproximavam por seu dinheiro, Henrique contou a história de Dona Conceição com exageros cômicos. Sabe aquele tipo de cliente, ele disse,
fazendo uma imitação burlesca da forma como ela rezava, como ela falava com sotaque caipira, como tremia de medo. A mesa inteira riu. Todos riam. Seus colegas que o respeitavam por sua frieza naquele momento, algo mudou em seus olhos, algo que ia além da profissional desprezo. Era pessoal. Era uma frieza que nascia de um lugar corrompido demais até para ter nome. Um dos advogados, mais velho, mais sábio, olhou para Henrique com uma expressão que ele não conseguiu identificar. Não era admiração. Não era medo. Era algo como dó? Mas Henrique não estava prestando atenção. Estava muito ocupado com sua próxima piada, seu próximo gole de uísque, seu próximo espelho que refletia apenas aquilo que ele havia construído, e nada do que havia perdido. Do outro lado da cidade, em um bairro humilde, Dona Conceição estava ajoelhada ao lado de sua cama. Havia 90 anos que ela rezava todas as noites, mas naquela noite, sua oração era diferente. Não era uma oração de pedido. Era uma oração de quem sentia o peso do mundo desabar. Meu Deus, ela sussurrou, eu não entendo. Eu fiz tudo certo. Criei meus filhos com fé. Amei meu marido. Servi a comunidade. E agora? Agora isso. E naquele silêncio entre o sussurro e o silêncio absoluto da madrugada, algo começava a se mover. Algo que Henrique não conseguia ver de seu apartamento de milhões na Avenida Paulista. Algo que começava nos céus e que desceria, não como castigo, mas como misericórdia. Porque há uma verdade que os homens poderosos esquecem. Quando uma mulher sofre injustamente e ainda assim reza não por vingança, mas por compaixão até mesmo para com seu destruidor, quando isso acontece, o próprio universo se inclina para ouvir. E a Virgem Maria, Rainha das Mães, guardiã daqueles que clamam na escuridão, estava ouvindo. Os dias se transformaram em semanas. A rotina de Henrique seguia seu padrão intocável. Acordar em seda, café em porcelana francesa, carro que custava mais que o patrimônio de muitas pessoas, escritório onde ele era Deus. Mas, aos poucos, algo começava a aparecer nas rachaduras daquela rotina. Henrique havia aceitado o caso de Dona Conceição formalmente. Cobrava suas taxas religiosamente, 10 mil aqui, 5 mil ali, mais gastos que magicamente apareciam toda semana. Mas deliberadamente, estrategicamente, ele negligenciava o trabalho. Não fazia as pesquisas jurídicas que cobrava. Não entrava em contato com as testemunhas. Não preparava os documentos de defesa que ele afirmava estar revisando todas as noites. Na verdade, ele fazia outra coisa. Quando Dona Conceição não estava vendo, quando ela já havia saído de seu escritório com os olhos vermelhos de choro contido, Henrique ria. Ria com seus colegas. Ria com seus amigos. Contava a história dela como se fosse um programa de comédia. A mulher acredita que rezar vai resolver, ele dizia, gesticulando dramaticamente. Que fé ridícula. Que ingenuidade patética. E a sala explodia em gargalhadas. Aquele tipo de gargalhada que só existe quando alguém com poder ridiculariza alguém sem poder, e todos ao redor celebram aquela crueldade como se fosse sagacidade. Mas havia fissurinhas. Pequenas rachaduras que ninguém ainda havia notado. Uma delas apareceu quando a secretária de Henrique, uma mulher chamada Paula que trabalhava com ele há 5 anos, o viu filmando a si mesmo imitando Dona Conceição. Imitava seu jeito de rezar, seus gestos, seu sotaque. Paula não riu. Simplesmente virou-se e saiu da sala. Naquela noite, ela pediu transferência para outro departamento. Não deu explicações detalhadas, mas todos sabiam que era porque não queria mais estar perto dele. Henrique sequer notou sua saída. Outra fissura, um colega mais antigo, Roberto, que tinha 58 anos e havia conhecido a mãe de Henrique anos atrás, uma mulher que rezava o rosário todas as noites, olhou para Henrique com uma tristeza que não era julgamento, mas era algo pior. Era decepção. Era o olhar de alguém que enxerga outro caindo no abismo e quer ajudar, mas sabe que já é tarde demais. Você virou uma pessoa difícil de reconhecer, Henrique, ele disse uma vez, em tom baixo, quando saíram do elevador juntos. Henrique respondeu com uma piada e nunca mais mencionou aquilo. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Dona Conceição vivia seu calvário particular. Ela havia vendido sua casa, a mesma casa onde criou 3 filhos, onde dormiu ao lado de seu marido por 42 anos, onde cada parede tinha memória de reza, de abraço, de vida vivida com fé inabalável. Vendeu por um preço menor que o valor real porque precisava pagar os honorários de Henrique. O dinheiro da venda foi direto para a conta dele. Seus netos haviam envelhecer. Uma semana, seu cabelo ainda tinha tons de grisalho. 2 semanas depois, era branco como neve.
Seu corpo se curvava cada vez mais, como se estivesse carregando o peso não apenas de sua situação, mas do peso da injustiça no mundo inteiro. Ela morava agora com uma de suas filhas, a filha que amava, não a que a havia traído. Dormia num quarto pequeno que cheirava a mofo. E toda noite, ajoelhava-se e rezava. Mas aqui está o detalhe que importa. Ela rezava pelo seu destruidor, Henrique. Ela sussurrava no escuro, segurando seu terço de contas gastas, que Deus tenha compaixão da sua alma. Que Ele toque seu coração. Que Ele mostre a você que existe algo maior que vitória, que dinheiro, que poder. E sua voz era tão sincera, tão cheia de um amor que não deveria ser possível. Amor por alguém que a explorava, que a ridicularizava, que a destruía, que qualquer anjo que estivesse ouvindo precisaria abaixar a cabeça e chorar. Os julgamentos começaram. Henrique comparecia, mas como alguém que está ali apenas fisicamente. Seu corpo ocupava uma cadeira, mas sua alma já havia ido embora. Ele dormia durante os depoimentos. Deixava papéis caírem sobre a mesa propositalmente. Fazia piadas com o juiz, piadas que a princípio eram sutis, depois se tornavam óbvias. Sua Excelência, ele disse em uma ocasião, olhando para Dona Conceição com um desdém tão puro que parecia quase sagrado em sua perfeição, a acusada afirma que rezava quando transferiu os fundos. Como se rezar alterasse os fatos legais. Parece que a criação de fantasia espiritual não é defesa jurídica válida. A sala ficou em silêncio. O juízo repreendeu uma única vez. Doutor Fonseca, mantenha a decência profissional. Mas Henrique apenas sorriu aquele sorriso de vidro. Sabia que poderia continuar. Sabia que havia cruzado um limite onde a lei profissional não alcançava mais. Havia entrado num território de crueldade pura, e ninguém tinha coragem de detê-lo porque ele era poderoso demais. E Dona Conceição continuava rezando. Nas audiências, discretamente, segurando seu terço. Suas mãos tremulavam, mas sua fé não. Seus netos a viam e chorava. Seus vizinhos começaram a comentar sobre como ela havia envelhecido 15 anos em 2 meses. As amigas da paróquia rezavam por ela durante a missa. Mas o mais extraordinário era isso. Dona Conceição nunca pronunciou uma palavra dura contra Henrique. Nunca pediu sua condenação. Nunca rezou pedindo que Deus o punisse. Rezava apenas para que ele abrisse os olhos. Para que compreendesse. Para que sua alma não se perdesse para sempre em um abismo do qual ninguém conseguiria resgatá-lo. Uma noite, uma de suas amigas da paróquia, Dona Maria, confrontou-a com cuidado. Conceição, minha filha, você não deveria rezar por ele. Deveria rezar por si mesma, pela justiça. E Dona Conceição olhou para aquela mulher, uma mulher que amava e que não entendia aquele tipo de fé, e respondeu com uma calma que parecia vir de outro mundo. Maria, quando você ora pela salvação de alguém, está orando pela salvação também. Porque o ódio que coloco nele volta para mim. Se eu rezar para que Deus o puna, a punição também cai sobre meu coração. Mas se eu rezar para que ele mude, para que compreenda, então meu coração se cura junto com o dele. E aquela verdade tão simples e tão profunda que parecia vinda de um evangelho antigo, ressoou naquela pequena cozinha humilde da casa onde Dona Conceição agora vivia como uma tia pobre, aceitando caridade de filhos que a amavam. Ressoou fundo. Porque quando alguém reza de verdade, não com palavras vazias, mas com o coração inteiro, quando alguém oferece amor para com seu destruidor, quando alguém prefere sua própria dor a infligir dor em outro, naquele momento, uma porta se abre entre os mundos. Uma porta que a graça divina não poderia deixar fechada. Henrique não sabia disso. Henrique dormia em sua cama de seda, protegido pelo ar-condicionado, pela distância, pela riqueza. Dormia sem sonhos, ou melhor, com sonhos vazios de vitória que não significavam nada. Mas algo se movia. Algo celestial. Algo que havia ouvido aquela oração de mãe sofrendo e havia decidido intervir. Porque há momentos na história do mundo quando a misericórdia divina não consegue mais esperar. Quando a compaixão de uma vida inteira pura finalmente toca o coração mesmo de quem parecia impossível de tocar. E a Virgem Maria, Rainha das Mães, mãe de todo aquele que sofre, havia ouvido Dona Conceição chamando. E ela estava vindo ponto a noite anterior ao julgamento final, estava caindo sobre São Paulo como um manto pesado. Aquela seria a última audiência. O juiz havia marcado para proferir sentença. E todos, absolutamente todos, sabiam qual seria o resultado. A documentação de acusação era sólida. Os argumentos de Henrique eram fracos demais, negligentes demais, deliberadamente frouxos. Dona Conceição seria condenada. Seus bens seriam confiscados.
tudo que lhe restava seria tomado. Henrique estava em seu apartamento, deitado na cama que custava mais do que a vida inteira de 10 Dona Conceições. Dormia tranquilo. Seu corpo repousava como o corpo de um homem que havia conquistado a vitória, que não precisava pensar em consequências porque nunca havia enfrentado nenhuma. Seus sonhos eram vazios, apenas imagens de dinheiro, de documentos assinados, de juízes fazendo o que ele queria que fizessem. Dona Conceição, porém, não dormia. Ela estava em um quartinho escuro de uma pequena casa no bairro do Belém, ajoelhada ao lado de uma cama de solteiro que rangeria quando ela deitasse. Mas agora ela não deitaria. Ela havia passado toda a noite rezando. Seu terço de contas gastas passava entre seus dedos, dedos que tremulavam não de frio, mas de uma dor que vinha de muito fundo, de um lugar que a medicina não consegue atingir. Sua filha, aquela que amava, havia tentado fazê-la dormir horas atrás. Mãe, você precisa descansar. Amanhã será um dia difícil. Mas Dona Conceição apenas beijou a mão de sua filha e balançou a cabeça. Não, minha filha. Não posso dormir. Meu coração está muito pesado. E era verdade. Seu coração estava pesado não apenas com o peso de sua situação, mas com o peso da injustiça que havia visto ao longo de toda aquela batalha jurídica. Havia visto pessoas boas sendo destruídas por gente que tinha poder. Havia visto crianças cujos pais perderam tudo por causa de fraudes legais. Havia visto viúvas sozinhas depois que seus maridos morreram porque não tinham dinheiro para pagar por justiça real. E havia visto Henrique, aquele homem no 32º andar, rindo de tudo isso. Mas naquela noite, ajoelhada no escuro, Dona Conceição não pensava em sua própria dor. Pensava na dele. Porque, de alguma forma que desafiava toda a lógica humana, ela havia visto em Henrique, para além do sorriso de vidro, para além da arrogância, para além da crueldade, ela havia visto um menino perdido. Um menino que em algum momento havia deixado de acreditar em amor, que havia decidido que o mundo era um jogo e que gentileza era fraqueza. E aquele menino, agora disfarçado em homem rico, estava morrendo. Sua alma estava morrendo aos poucos, e ele nem percebia. Dona Conceição havia perdido sua casa. Havia perdido sua herança. Havia perdido até sua dignidade pública, porque todos no bairro sabiam que ela estava sendo acusada de crime que não havia cometido. Mas havia uma coisa que ela não havia perdido: a capacidade de amar. De rezar pelo seu destruidor, de pedir ao céu não por sua própria salvação, mas pela salvação daquele que a destruía. E foi por isso, exatamente por isso, que naquela noite, em uma pequena capelinha do bairro, com piso de cimento e imagem de Nossa Senhora na parede, Dona Conceição fez uma oração diferente de todas as outras. Ela caminhou pela madrugada, um caminhar de mulher idosa, cansada, que já não tinha muita energia, até a pequena capelinha que ficava no fundo de uma rua obscura. Não havia ninguém. Apenas ela, a imagem de Nossa Senhora iluminada por uma lâmpada fraca, e o silêncio absoluto que só existe nos momentos em que o mundo todo parece estar respirando junto. Dona Conceição ajoelhou-se. Suas articulações rangeram. Seu corpo, que havia suportado 72 anos de vida, agora parecia estar no limite. E ela começou a rezar. Mas não como sempre havia rezado. Desta vez, seu corpo todo tremia. Suas palavras saíam entrecortadas. Eram palavras que nasciam não apenas de sua mente, mas das profundezas de sua alma. Mãe Maria, ela sussurrou, e sua voz tinha uma qualidade que não era apenas humana. Era como se ela estivesse falando através de séculos de sofrimento de mães, de séculos de mulheres que haviam perdido tudo mas mantido sua fé. Eu não venho aqui para pedir minha vitória. Eu não venho rezar para que a justiça seja feita por mim. Eu venho rezar pelo homem que está me destruindo. E então ela continuou. As palavras saíram lentamente, cada uma carregando o peso de verdade absoluta. Este homem, este Henrique, está perdendo sua alma. Eu vejo isso nos olhos dele, vejo que ele não é mais homem. Ele é sombra de homem. É casca vazia que caminha e fala, mas que internamente está morrendo de fome, fome de algo que ele nem consegue nomear. Fome de amor, fome de significado, fome de paz. Dona Conceição fez uma pausa. Suas lágrimas agora caíam livremente, marcando seu rosto com sulcos de sofrimento. Mãe Maria, ele nasceu pobre, como eu. Ele sofreu, como muitos sofrem. Mas em algum momento ele decidiu que a única forma de vencer era deixar de amar. Que a única forma de ser seguro era ser cruel. E agora ele é rico, mas não é feliz. É poderoso, mas está só. É vitoriosa, mas está vazio. E aqui,
Dona Conceição chegou ao coração de sua oração. Eu não peço que ele seja punido. Eu não peço que ele perca seu dinheiro, embora meu coração gritaria de alegria se o perdesse. Eu peço, Mãe Maria, pela salvação dele. Toca nele como tocas em todos os filhos que se perdem. Mostra a ele que existe algo maior que dinheiro, que existe algo mais importante que vitória, que existe amor, e que o amor é a única coisa que realmente importa. A voz de Dona Conceição se tornou quase um sussurro agora. E se o preço de sua salvação é que eu sofro um pouco mais, então eu aceito, Mãe Maria. Eu aceito. Porque nenhuma dor minha importa se a alma dele puder ser salva. Nenhuma perda minha é grande demais se significar que ele possa voltar a amar, voltar a ter fé, voltar a ser homem de verdade. Naquele momento, naquele exato momento, algo aconteceu. Não era visível com olhos físicos. Não havia efeitos especiais de cinema. Mas aqueles que entendem sobre o mundo invisível, aqueles que sabem que realidade é muito mais vasta do que aquilo que vemos, reconheceriam aquele momento como um momento em que céu e terra se tocaram. Uma porta havia se aberto. Uma porta entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uma porta que havia se aberto através do amor puro de uma mulher que rezava não por si mesma, mas pela salvação de outro. E naquela porta, algo divino estava passando. Algo que havia estado esperando séculos por um momento como este. Um momento em que a compaixão humana chegava a um grau tão puro, tão desprendido, tão cheio de sacrifício voluntário, que nenhuma força do universo conseguia ignorar. Dona Conceição permaneceu ali ajoelhada por mais uma hora. Seu corpo doía. Seus joelhos queimavam contra o cimento frio. Mas ela continuava rezando, não com palavras agora, apenas com o silêncio de seu coração inteiro entregue. Quando finalmente se levantou, com dificuldade, com as mãos se apoiando na banca da capela, ela sentiu algo que não conseguia descrever. Não era esperança, porque esperança pressupõe que algo possa acontecer. Isso era algo diferente. Era a sensação de que já havia acontecido, de que a realidade já havia mudado, mesmo que ninguém soubesse ainda. Ela caminhou de volta para a casa da filha. Caminhou pela madrugada de São Paulo, por ruas onde o crime e o sofrimento acontecem sem que ninguém proteste, onde gente dorme na rua, onde a injustiça é tão comum que ninguém nem se espanta mais. Mas naquela noite, enquanto caminhava, Dona Conceição sentiu que não estava mais sozinha. Sentiu que havia alguém caminhando com ela, não fisicamente, mas espiritualmente. Uma presença feminina, suave, amorosa, maternal. Ela murmurou uma última oração enquanto caminhava. Obrigada, Mãe Maria. Obrigada por ouvir. E naquele mesmo instante, a milhares de quilômetros de distância, em um apartamento de milhões na Avenida Paulista, Henrique Fonseca começou a mexer-se na cama. Começou a sonhar, mas não era o tipo de sonho que ele havia experimentado nos últimos 30 anos. Não era vazio. Não era sobre poder ou vitória. Era um sonho sobre o choro silencioso de uma mãe sofrendo. E em algum lugar entre os mundos visível e invisível, a Virgem Maria, Rainha da Compaixão Eterna, levantou-se do seu trono de misericórdia. Porque havia ouvido, e havia decidido que era hora de descer. Henrique acordou subitamente. Não era como acordar de um pesadelo comum, era como se alguém o tivesse socado no peito. Seu corpo saltou da cama, seu coração dispunha acelerado, seus pulmões queriam ar mas não conseguiam respirar completamente. Acordou em pânico absoluto. Não havia barulho algum no apartamento. As cortinas de seda estavam fechadas. Tudo estava exatamente como havia deixado. Perfeito, silencioso, seguro. Mas algo havia mudado. Algo fundamental havia mudado no ar, na qualidade da luz, na própria realidade do espaço ao seu redor. Henrique começou a respirar mais devagar. Tentava se acalmar. Apenas um pesadelo, murmurou para si mesmo. Apenas seu inconsciente processando o julgamento de amanhã. Nada de especial. Mas então, quando deitou a cabeça de volta no travesseiro de pluma, naquele momento, ele viu. Primeiro foi uma luminescência suave. Uma luz que não vinha de nenhuma fonte que ele conseguisse identificar. Não era da janela, as cortinas estavam fechadas. Não era da televisão, estava desligada. Não era de nenhuma lâmpada do apartamento. Simplesmente aparecia, emanando das paredes, do teto, do próprio ar. Uma luz azul. Não era azul comum, era azul como o céu pouco antes do amanhecer. Era azul como a paz que Henrique nunca havia experimentado. Era azul como a cor que as mães sonham quando seguram seus bebês recém-nascidos. E naquela luz, uma forma começou a se materializar.
Primeiro era apenas uma silhueta. Depois, cada vez mais detalhes. Contornos de um corpo. A forma de um rosto. O ondular suave de um manto. Cabelos longos, delicados, que pareciam flutuar como se houvesse vento invisível movendo-os. E então, a Virgem Maria manifestou-se completamente. Ela não aparecia como as imagens de igreja que Henrique havia visto em sua infância, aquelas imagens quase ingênuas de meninas bonitas com coroas. Não. Aquela mulher era muito mais real, muito mais presente, muito mais profunda. Ela estava ali, em seu quarto, ocupando espaço, respirando, ou melhor, existindo de uma forma que pressupostamente não era possível. Seu manto era azul, aquele azul divino, e parecia feito de luz solidificada. Suas mãos eram suaves, mas fortes. Seus pés não tocavam o chão. Ela flutuava a alguns centímetros da superfície. Mas o mais impressionante era seu rosto. Era o rosto de uma mãe, mas não apenas de uma mãe física. Era o rosto da própria maternidade divina. Era simultaneamente jovem e eterna. Era bela, mas não de forma que agradasse aos olhos de forma banal. Era bela de forma que penetrava a alma. Seus olhos olhavam para Henrique com uma tristeza que queimava como fogo. Henrique tentou gritar. Tentou sair da cama. Mas seu corpo não obedecia. Era como se cada músculo tivesse sido imobilizado por uma força invisível. Seu coração acelerava, agora em verdadeiro terror. Sua mente racional tentava encontrar explicação. Estou sonhando. Estou tendo um ataque cardíaco. Estou enlouquecendo. Alguém drogou minha bebida ontem. Qualquer explicação que não fosse aquela que seus olhos lhe mostravam. E então, a Virgem Maria abriu sua boca. Sua voz, quando saiu, não era como a voz humana. Era como se múltiplas vozes falassem simultaneamente. A voz de toda mãe que já sofreu, a voz de toda mulher que já rezou, a voz do próprio amor feito som. Henrique. Apenas seu nome. Apenas uma palavra. Mas naquela palavra estava contida toda a tristeza do universo e toda a compaixão que existe. Henrique, ela repetiu, e desta vez ele entendeu, não importava se gritava ou sussurrava. Ela seria ouvida. Você construiu uma vida de vitórias vazias. Você ganhou tudo que acreditava que importava e perdeu tudo que realmente importa. Henrique forçou sua boca a falar. Conseguiu emitir um som, algo entre uma pergunta e um grito. Quem é você? Maria se aproximou. Não caminhou, simplesmente passou pelo espaço, aproximando-se dele com a graça de quem conhece perfeitamente cada detalhe do universo. Sua presença, quando se aproximava, criava uma sensação de calor espiritual. Uma sensação de ser finalmente visto. De ser finalmente ouvido. Sou aquela que ouve todas as orações, ela disse. Sou mãe daqueles que sofrem. Sou aquela que estava lá quando você nasceu, mesmo que não acreditasse em mim. E estou aqui agora, porque uma mulher rezou por você. Os olhos de Maria encontraram os olhos de Henrique, e naquele encontro, ele sentiu como se toda a sua vida inteira fosse revirada. Como se cada segredo que havia guardado, cada crueldade que havia cometido, cada momento em que havia escolhido ganho sobre compaixão, tudo aquilo ficava visível, transparente, indefensável. Uma mulher, continuou Maria, que você destruiu, que você explorou, que você ridicularizou, essa mulher rezou pedindo sua salvação. Rezou para que você encontrasse seu caminho de volta. Rezou com um amor que você não merecia, e que ainda assim, você recebe. Henrique sentiu algo molhado em seu rosto. Eram lágrimas. Suas próprias lágrimas. Não conseguia controlar seu corpo agora. Ou melhor, seu corpo finalmente estava sendo honesto. Seu corpo estava expressando aquilo que sua mente racional havia reprimido por 30 anos. Medo. Culpa. Profundo, absoluto remorso. Eu não entendo, murmurou. Maria levantou uma mão que brilhava suavemente. E ainda que não o tocasse fisicamente, Henrique sentiu como se aquela mão o tocasse no coração. Sentiu como se aquela mão tocasse na verdade mais profunda de seu ser. Amanhã, você verá a verdade, disse Maria. E você escolherá. Suas palavras eram simples, mas continham múltiplos significados. Significavam que naquele julgamento, Henrique teria a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Uma escolha que poderia salvá-lo ou condená-lo para sempre. Escolherá entre sua vida de vitória vazia ou uma vida de significado verdadeiro. Entre seu poder falso ou seu caráter real. Entre o homem que você fingiu ser e o menino que você realmente foi.
aquele menino que rezava com sua mãe todas as noites antes de ela morrer. Ao mencionar sua mãe, Henrique sentia como se seu peito fosse explodido. Sua mãe. Aquela mulher havia morrido quando ele tinha 17 anos, e ele havia passado os últimos 36 anos fingindo que não havia importado. Que religião era coisa de fraco. Que a morte dela provou que Deus não existia. Mas naquela noite, naquele momento, com a Virgem Maria em seu quarto, Henrique compreendeu que havia mentido. Que havia passado toda a sua vida tentando enterrar a dor daquela morte, construindo uma cortina de poder que era, fundamentalmente, vazia. Ela rezava por você, continuou Maria. Toda noite, antes de morrer, ela rezava para que você encontrasse seu caminho. E agora, eu estou aqui, em resposta àquela oração antiga e àquela oração nova, a oração de Dona Conceição, que é tão pura e tão sincera que o próprio céu não consegue ignorá-la. Maria começou a desaparecer. Sua forma se tornava translúcida. A luz azul começava a diminuir, mas sua voz continuava clara. Você será dado uma segunda chance, Henrique. Muito poucos recebem isso. Muito poucos têm uma mãe do céu que desce apenas para dizer-lhe: ainda há tempo. Ainda há esperança. Mas você está recebendo isso agora. O que fará com essa graça? Essa é a única pergunta que importa. E então, ela havia desaparecido. A luz azul se foi. A figura etérea da Virgem Maria tinha partido. E Henrique estava sozinho em seu quarto de novo. Completamente sozinho. Mas algo fundamental havia mudado. Ele não estava mais dormindo, ou se estivesse, era o tipo de sonho que deixa marcas reais. Seu rosto estava úmido de lágrimas. Seu coração estava acelerado, mas não de medo, de algo diferente. Era como se seu coração finalmente tivesse despertado depois de décadas dormindo. Henrique saiu da cama com dificuldade. Seus pés tocaram o chão frio do apartamento. Caminhou até a janela e abriu as cortinas. Lá fora, o amanhecer estava chegando. A cidade começava a acordar. Lá embaixo, pequenas pessoas, aquelas pessoas que ele havia sempre visto como insignificantes de seu 32º andar, começavam suas vidas simples, seus dias de luta, suas batalhas cotidianas. E pela primeira vez em 30 anos, Henrique Fonseca sentiu algo que não conseguia nomear. Era como se uma peça que havia faltado em seu ser finalmente fosse encaixada. Mas não era esperança. Não era paz. Era algo mais próximo de terror absoluto. Porque ele compreendia agora, naquele momento, o que havia perdido. E compreendeu que naquele julgamento, poucas horas depois, ele teria que escolher entre permanecer sendo quem ele havia se tornado, ou morrer para se tornar novamente humano. Henrique acordou em pânico absoluto. Seu coração disparava. Sua respiração era ofegante. Quando abriu os olhos, sentiu uma queda, não física, mas espiritual, caindo através de camadas de sua própria consciência. De repente estava aos 7 anos. Via sua mãe ajoelhada ao lado de sua cama simples, rezando: cuida deste menino. Que ele cresça com um coração bom. Que nunca esqueça que existe alguém acima de nós que nos ama. A visão mudou. Tinha 17 anos. Sua mãe morria no hospital. Com dificuldade, ela sussurrava: promete que não vai esquecer de Deus. Não importa quanto você ganhe, promete que vai lembrar que existe algo mais importante. Henrique havia prometido, e depois havia quebrado aquela promessa todos os dias durante 36 anos. A visão mostrava agora Dona Conceição naquela madrugada, rezando por ele. Via cada lágrima dela. Ouvia sua voz rezando: salva-o antes que seja tarde demais. E então vinha a última visão, a mais terrível. Henrique aos 80 anos, sozinho, morrendo em uma enfermaria pública, rodeado por enfermeiras que não o conheciam. Via a si mesmo na eternidade, vendo cada oportunidade que havia desperdiçado, cada pessoa que havia ferido, sua mãe esperando por ele com o coração partido. Henrique acordou gritando. Chorava pela primeira vez em 30 anos. Chorava verdadeiramente. Henrique acordou ao amanhecer transformado. Vestiu um terno simples, não seu mais caro. Desceu pela cidade como nunca havia descido, caminhando nas ruas reais, vendo gente real. Ao chegar ao tribunal, seus colegas o saudaram confiantes. Esperavam vê-lo destruir Dona Conceição brilhantemente. Mas quando o juiz o chamou para fazer seus argumentos, Henrique se levantou e disse: Sua Excelência, preciso fazer uma confissão. O silêncio tomou a sala. Eu sabotei deliberadamente a defesa de Dona Conceição. Cobrei honorários que ela não poderia pagar.
Não fiz o trabalho que cobrei. Ridicularizei minha própria cliente em tribunal. Fiz tudo isso porque era divertido destruir alguém fraco. Seu advogado sussurrou: Henrique, o que você está fazendo? Estou confessando. Estou admitindo fraude, violação de ética profissional, prejuízo à administração da justiça. E então, Henrique se ajoelhou. Não dramaticamente, simplesmente se ajoelhou diante do tribunal e pediu perdão. Seus colegas olhavam em choque absoluto. Antes de ser levado pela polícia, Henrique aproximou-se de Dona Conceição e ajoelhou-se novamente em frente a ela. Dona Conceição, sou profundamente arrependido. Você rezou por mim quando deveria me odiar. Se conseguir me perdoar, esse perdão será o maior presente que recebi. E Dona Conceição, aquela mulher que havia rezado pela salvação dele, o abraçou e disse: Já perdoo, meu filho. Bem-vindo de volta. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Henrique. Não porque eram piores que sua pobreza, eram piores porque agora ele enxergava o dano que havia causado. Vendeu seu apartamento de milhões. Seus carros. Seus relógios. Tudo transformado em dinheiro para reparação. Listou todas as pessoas que havia explorado ao longo de sua carreira. Dezenas. Talvez centenas. A cada uma, pedia desculpas genuínas, não públicas, mas privadas, sinceras. Alugou um quarto minúsculo em um bairro humilde. 2 metros por 3. Um colchão no chão. Uma mesa simples. Era um quarto que custava 1/100 do que gastava antes. E começou a trabalhar em um escritório comunitário. Doutor Fernando, que havia conhecido sua mãe, foi honesto. Por que deveria contratar você? Você tem reputação de ser frio, cruel. Henrique respondeu: Porque sou tudo isso. Contrate-me para os casos mais difíceis. Deixe-me provar. Doutor Fernando contratou. Henrique trabalhou noites inteiras defendendo pessoas que ninguém mais queria defender. Mulheres assediadas, homens tratados injustamente, crianças cujos direitos haviam sido violados. 3 meses depois, ganhou seu primeiro case importante. Uma mulher havia sido discriminada e demitida injustamente. Henrique argumentou com paixão genuína, não brilhantismo vazio, mas justiça real, e ganhou. Ela chorou quando o abraçou. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Henrique chorou também, porque havia finalmente compreendido o que havia perdido, conexão genuína com pessoas. Saber que havia feito algo bom, correto, que importava. 5 anos desde aquela madrugada da aparição. 5 anos desde o julgamento onde havia confessado. Henrique tinha 58 anos. Seu cabelo era grisalho. Seu corpo envelhecido pelo trabalho cansativo, mas seus olhos haviam mudado. Não mais vidro, eram olhos que haviam visto sofrimento e aprendido a amar. Havia ajudado 237 pessoas. Cada número era uma vida tocada. Cada número era alguém salvo da injustiça. Uma tarde, Dona Conceição entrou no escritório com bolinhos que havia assado. Agora com 77 anos, era uma presença maternal ali. Você sabe, disse ela, enquanto passava um pano na mesa, você foi destruído para ser reconstruído. Sua riqueza foi tirada para que recebesse riqueza verdadeira. Às vezes Deus precisa destruir o que construímos para que construamos algo real. Henrique frequentava a missa todo dia agora. Rezava o rosário sinceramente. Havia se tornado um homem de fé genuína, não a fé ingênua de sua infância, mas a fé que vinha de experiência real com o divino. Uma noite, enquanto rezava sozinho, segurando o rosário de sua mãe, Henrique finalmente se perdoou. Transformou sua culpa em ferramenta de crescimento. Transformou seu remorso em compaixão. Transformou sua queda em instrumento que iluminava outros. Sentiu aquela presença novamente. A luz azul. A Virgem Maria. Você completou seu trabalho aqui, sussurrou ela. Agora descansará. Não de trabalhar, continuará ajudando pessoas. Mas descansará na certeza de que seu pecado foi perdoado. Que sua mãe está orgulhosa. Que aquela mulher que rezou por você sabe que suas orações foram respondidas. E ela desapareceu, deixando Henrique em paz profunda. 10 anos desde a aparição. Henrique tinha 63 anos. O escritório comunitário havia expandido. 3 advogados agora. Haviam ajudado 1.243 pessoas. Dona Conceição tinha 82 anos. Frequentava menos regularmente agora, mas vinha todo domingo trazendo bolinhos.
Uma tarde, segurando a mão de Henrique, disse: "Estou cansada. Mas precisava ver você assim, não como homem rico, não como poderoso, mas como homem bom que se tornou." 3 meses depois, Dona Conceição morreu em paz, rodeada por seus netos, rezando até o último momento. Henrique estava presente. Viu aquela luz azul chegando para buscá-la, não para punição, mas para levá-la para casa. Compreendeu que Dona Conceição era também uma santa. Não canonizada, mas santa na forma mais pura. Amor incondicional, compaixão genuína, fé inabalável diante da injustiça. Henrique pregou seu funeral. Contou como aquela mulher havia rezado por seu destruidor. Como sua oração havia funcionado. Porque quando alguém reza com um coração tão puro, quando oferece compaixão genuína, quando escolhe amor, aquela oração é ouvida pelos céus. Henrique viveu até os 85 anos. Trabalhou enquanto conseguiu. Orou enquanto conseguiu. Amou enquanto conseguiu. Quando finalmente chegou sua hora, seu corpo rendeu-se ao cansaço. Partiu sabendo que havia recebido uma segunda chance. Que havia usado aquela chance para consertar o que havia quebrado. Que havia sido perdoado. Na hora de sua morte, houve uma luz azul que atravessou a enfermaria. Uma silhueta feminina foi vista ao seu lado. Uma mulher em manto azul, que beijava sua testa em despedida, em aprovação, em bênção eterna. Porque a verdadeira redenção chega quando alguém que ama oferece compaixão por aquele que não a merece. Quando a fé de uma mãe, terrenal ou celestial, não desiste. Quando o amor oferece uma segunda chance. Quando você ouve essa história, a pergunta é sobre Henrique? Ou sobre você? Resposta: é sobre todos nós. Em algum lugar dentro de seu ser existe um Henrique Fonseca. Existe alguém que escolheu ganho quando poderia ter escolhido amor. Não necessariamente em grande escala. Às vezes os maiores pecados são pequenos, cotidianos, contra pessoas próximas. Você humilhou alguém? Você destruiu alguém por competição? Você rejeitou alguém por sua pobreza? Você escolheu poder sobre compaixão? Se respondeu sim, bem-vindo à raça humana. Mas aqui está a verdade. Não importa o quanto você tenha caído, sempre há uma segunda chance. Essa chance vem com preço. Vem com morte. Você precisa morrer para quem era. Depois, ressurgir em algo novo. Henrique perdeu tudo. E naquela perda total, ganhou o que é infinitamente mais valioso: paz, significado, amor genuíno, uma vida que importava. Por quem você está rezando? Há alguém que o feriu? E se, em vez de rezar por sua punição, você rezasse pela salvação dessa pessoa? Se oferecesse compaixão por seu destruidor? Isso é o que Dona Conceição fez. E é por isso essa história existe. Se essa história tocou você, escreva nos comentários: Amém. Não como palavra vazia, mas como afirmação de que você também deseja ser redimido. Compartilhe com alguém que você sabe que está perdido. Alguém que precisa ouvir que existe segunda chance. Inscreva-se se ainda não se inscreveu. Queremos alcançar corações prontos para ouvir que mudança é possível. Deixe seu like como forma de dizer ao universo que você também está pronto para escolher amor. Verdade final. Essa é a história de toda pessoa que foi perdida e encontrou o caminho de volta. É a história de todo o coração que foi quebrado e reparado. É a história de toda a alma que estava morta em vida e ressuscitou. Se você ouviu essa história até aqui, você também é parte dela. Porque a graça não é para outras pessoas, é para você. Agora, neste momento, tudo o que você precisa fazer é estar disposto a chorar como Henrique chorou. Estar disposto a confessar. Estar disposto a morrer para seu antigo ser e ressuscitar em um novo. A Virgem Maria, a compaixão, a Mãe do Universo, ela está ouvindo. Ela está esperando. Nunca abandonou você. Se você finalmente clamar por ajuda, se pedir por redenção, se disser, eu quero mudar, essa ajuda chegará. Pode não ser dramática como aparição sobrenatural, mas chegará. Através de uma pessoa que o ama. Através de um momento de sinceridade genuína. Através de uma escolha pequena, cotidiana, que se transforma em vida inteira de significado. O milagre não é a aparição. O milagre é a graça de poder recomeçar. O milagre é você, agora, neste momento, escolhendo ser melhor. Amém.